E a mensagem de Deus para nós neste dia, nesta manhã: não há maior amor do que aquele que dá ao outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. E como o mundo hoje precisa tanto de amor, como o mundo hoje precisa de pessoas que se dediquem ao outro, que façam o bem do outro, mas infelizmente vivemos num mundo onde muitas pessoas procuram olhar para si. Sempre o melhor para mim, nunca para o outro. E o que é preciso nós compreendermos que Deus está em nós quando nós amamos os outros. Deus não vai permanecer entre nós se não amarmos uns aos outros com um amor verdadeiro, sincero, concreto. Amor que nos leva a querer o bem do outro. Em 1 João 4:12 nos diz: se não amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Muitas vezes, irmãos e irmãs, queremos presentes de Deus no meio da nossa vida, da nossa história. Queremos viver na presença dele, queremos que ele esteja sempre presente na nossa vida. Mas como eu posso ter Deus no meu coração se dentro de mim há muita mágoa, muitas feridas, muitos ressentimentos? Pessoas querendo se destruir, pessoas querendo acabar com o outro porque o outro está feliz ou porque o outro está conseguindo realizar sonhos. Deus jamais irá permanecer entre nós se não amarmos aquele que precisa do nosso amor, que precisa do nosso carinho, da nossa atenção. É preciso amarmos o próximo com amor verdadeiro, sincero, concreto. Um amor que nos leva a querer o bem do outro e jamais o mal. Já diz aquela frase: é preciso pagar um mal com o bem. E a partir do momento em que nós tomamos atitudes como esta, Deus vai estar presente na nossa vida. Deus estará nos fortalecendo, porque quando nós amamos aquele que está ao nosso lado, Deus retribui em dobro a nós. Por isso é preciso, meu irmão, que nesta manhã você possa abrir o teu coração e viver este amor, mas o amor verdadeiro para com o outro. Quantas famílias estão se destruindo porque não se amam? Famílias que moram na mesma casa, dividido por paredes, que não se falam, não se cumprimentam, se sentam na mesa como estranhos. Sequer pergunta se o outro está precisando de uma coisa, se de repente ele está bem. Quantas pessoas que ao entrar na sua empresa, sequer olha para as pessoas que trabalham na mesma empresa, nem sequer dizem bom dia, nem se cumprimentam. E muitas vezes se ofendem, se machucam, se firam, acabam se ferindo cada vez mais. Nós fomos criados para amar, irmãos. Em João 15:17 nos diz: o que eu vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. Como quereis que Deus realize milagres na tua vida se para com o outro, para aquele que está próximo a mim, e muitas vezes um familiar eu sequer falo com ele? Às vezes nos desculpamos em dizer que a nossa vida é tão corrida, e tantos afazeres e tantas coisas para ser feita, mas não temos um minuto sequer para parar com a nossa esposa e conversar. Não temos um minuto sequer para parar com o seu marido para falar, e não temos um minuto sequer para conversarmos com os nossos filhos. Por isso é preciso pedir a Deus a sua infinita misericórdia, que Ele olhe por nós neste manhã, que Ele olhe por nós nesse dia, e nos ajude a ser como Ele, que amava o outro, não pela aparência, não por aquilo que ele tinha, mas pelo coração grandioso que o irmão tem. Se nós pararmos para vermos e compreendermos a palavra de Deus, vamos entender que todas as vezes
que Deus curava alguém ou levava a palavra dele, ele olhava nos olhos com um olhar de amor. E as pessoas que olhavam aquele olhar do Senhor se sentiam contagiados. Era um milagre de Deus realizando na vida de cada um de nós. Por isso eu quero, meu irmão, nesta manhã, trazer esta mensagem para você. E trago uma pequena história. A semana que vem vamos estar comemorando o Dia das Mães. E há tantos filhos e filhas que adorariam ter a sua mãe por perto. Muitas mães já não estão entre nós. Algumas mães estão abandonadas, mas que ainda continuam rezando pelos seus filhos. E essa história vai contar um pouco disso, do que é você dedicar o amor ao próximo, o amor ao outro. Há 20 anos eu ganhava vida como motorista de táxi. Durante todo o meu trabalho encontrei pessoas cujas vidas já me surpreenderam, me fizeram ser uma pessoa melhor. Tantas histórias que me fizeram rir, histórias que até me fizeram chorar. Mas de todas as pessoas que eu já levei no meu veículo, no meu táxi, uma delas foi a que mais tocou a minha vida. Uma história de uma senhorinha que eu peguei tarde da noite. Era o mês de agosto, eu havia recebido uma chamada de um pequeno prédio de tijolinhos de 4 andares. Era uma rua tranquila em um subúrbio da cidade. Quando eu cheguei nesse local era por volta das 2:30 da madrugada. O prédio estava escuro, com exceção de uma única lâmpada acesa numa janela daquele térreo. Assim fui até a porta, bati e em 1 minuto respondeu uma voz débil, suave e idosa. Era uma senhora de 80 anos, pequenina. E ao seu lado havia apenas uma pequena mochila. Dentro desta mochila estava coberta por lençóis. Não havia relógios, roupas, utensílios sobre os móveis daquela senhora. Eu então peguei a sua mala, caminhei vagarosamente para o meio-fio, e ela me agradecendo pela minha ajuda. Quando embarcamos no nosso táxi, ela me deu o endereço e pediu: por gentileza, meu jovem, o senhor poderia ir pelo centro da cidade? Eu, conhecendo todas as ruas, os bairros, disse a ela: minha senhora, mas esse não é o trajeto mais curto, é o mais longe. Ela então me olhou com aquele sorriso e me disse: eu não me importo, não tenho pressa, pois o meu destino final é um asilo de velhos. Eu olhei por aquele retrovisor, os olhos daquela senhora estavam marejados, brilhavam. E então essa senhora continuou me dizendo: eu não tenho mais família. E o médico ainda me disse que eu tenho pouco tempo de vida. Eu, conhecendo a história daquela senhora, aos poucos, o meu coração batendo forte, lágrimas querendo rolar dos meus olhos, eu disfarçadamente desliguei o taxímetro e perguntei: qual o caminho que a senhora deseja que eu tome? Hoje a senhora vai nos conduzir. Nas 2 horas seguintes circulamos por toda aquela cidade.
E em cada local que eu passava, ela mostrava o edifício em que havia uma certa ocasião onde ela havia trabalhado. Passamos por outros locais onde ela e seu esposo haviam vivido como recém-casados em outros tempos. Hoje era apenas um depósito de móveis, que havia sido um grande salão de dança a qual ela frequentava quando ela era mais jovem. De vez em quando pedia-me para dirigir mais devagar, e em frente a um edifício, uma esquina, ficava então com os olhos fixos naquela escuridão, sem dizer nada. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ela me disse de repente: eu estou cansada. Vamos embora agora. Nesta hora viajamos em silêncio para qual endereço ela havia me dado. Chegamos a uma casa de repouso, 2 atendentes caminharam até o táxi assim que ele parou. Eu então abri a mala do carro e levei aquela senhorinha até aquela porta. Em seguida, as pessoas trouxeram a cadeira de rodas e colocaram aquela senhora para sentar. E quando eu entreguei a mala aos atendentes, aquela senhora me olhou e então me perguntou: quanto lhe devo, meu jovem? Já pegando a sua bolsinha tão simples para poder tirar o seu dinheiro. E na hora eu olhei para aquela senhora e disse a ela: nada, a senhora não me deve nada. Mas a senhorinha ainda continuou a dizer: mas você tem que ganhar a sua vida, meu jovem. E eu então olhei para ela e disse: há outros passageiros, não se preocupe. Quase sem pensar, eu me curvei e dei-lhe um forte abraço. E ela me abraçou fortemente. E então pude dizer àquela senhora: você me deu os melhores momentos da minha vida. E essa senhorinha, ao olhar para ele, também disse: eu também lhe agradeço, porque fez de mim a pessoa mais feliz desse mundo. Muito obrigado. Apertei a sua mão, se despedi, e então olhei aquela senhorinha entrando lá para dentro daquele prédio. E ali me passava um filme ao relembrar que talvez eu nunca mais pudesse vê-la. E creio que nunca tenha feito algo tão importante na minha vida. Nós estamos muitas vezes condicionados a pensar que nossas vidas giram em torno de grandes momentos. Às vezes passamos a nossa vida querendo realizar grandes sonhos, mas nos esquecemos que às vezes nos pequenos detalhes estão os maiores e melhores momentos da nossa vida. Esses são frequentemente aqueles que muitas vezes nos pegam desprevenidos e ficam maravilhosamente guardados para a nossa vida inteira. As pessoas muitas vezes, irmãos, podem até não se lembrar exatamente daquilo que você fez ou o que você disse, mas uma coisa é certa: elas sempre vão se lembrar de tudo o que você fez, elas viverem naquele momento. Passamos a vida toda buscando a felicidade e não compreendemos que muitas vezes ela está tão perto de nós. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. Bom dia.